Eu sou Carla Chaves, jornalista, e nos últimos 15 anos eu tive o privilégio de entrevistar alguns dos principais empresários do Brasil e sempre tirei lições valiosíssimas, afinal, nenhum sucesso vem à toa. E aqui o objetivo é exatamente conversar com pessoas que fazem diferença no mercado para a gente pensar não só o presente, mas também o futuro. Nós somos uma geração que assistiu de camarote às principais mudanças tecnológicas da história. Hoje, não basta ser um bom profissional, você precisa mostrar que é. Como? Esta é exatamente a pergunta que a nossa entrevistada responde praticamente todos os dias. A Flávia Montes é especialista em branding pessoal. Há 5 anos, ela abriu a empresa Brand You Up e rapidamente se tornou um sucesso. Hoje ela atende CEOs que atuam não só no Brasil, mas em todo o mundo. E no Instagram compartilha dicas sobre posicionamento, imagem pessoal. Flávia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Mas antes da gente começar a falar sobre a sua especialidade, sobre branding, eu quero falar um pouquinho sobre o seu lado empreendedor. Certo. Porque olhando no seu Instagram, eu vi uma postagem, inclusive na postagem de comemoração dos 5 anos de sucesso da empresa, você falando que empreendedorismo é uma montanha-russa. Mas aí em outro post eu vi que você disse que o empreendedorismo salvou você. Como? É sobre pertencimento. Eu trabalhei em várias empresas que tinham a sua cultura, né? Enfim, a empresa não era minha. Eu não vou transformar aquela empresa. Eu nunca fui uma pessoa de reclamar. Eu observava e tentava me adequar. Não fazia sentido, eu saía. E depois de um tempo eu entendi que eu deveria, né, criar a minha, fundar a minha com o meu jeito de ser. E foi assim que eu fundei a Brand You Up. Claro que não foi, quando eu falo que é uma montanha-russa de emoções, né? Não foi de um dia para o outro que eu decidi fundar essa empresa. Eu passei por várias experiências, né? Fui headhunter de C-Levels na América Latina, até vir essa ideia de fundar a Brand You Up. Então as pessoas elas têm uma tendência a acreditar que você sai de um ponto A e vai para um ponto B. E não é bem assim, né? Só se explorando, só acontecendo que você consegue ter as ideias. Isso é muito interessante porque hoje nós temos aqui no Brasil milhões de empreendedores e muita gente novinha, geração Z, que está saindo da faculdade e já quer empreender. Você acha que é o caminho ou às vezes é mais interessante fazer o que você fez, experimentar empresas e situações já consolidadas para você trazer até como experiência e know-how na hora de abrir o seu próprio negócio? Sim. Acho que ambas as formas funcionam, né? Cada um tem a sua realidade, né? Eu, quando fundei a Brand You Up, quer dizer, quando eu comecei a minha carreira, eu não tinha um networking, né? Eu não pertencia a um grupo social, não estava numa roda que já tinha potenciais clientes ali ou pessoas. Não, eu precisei trabalhar, né, e me descobrindo nesse caminho. Essa é a minha história, né? Mas às vezes uma pessoa jovem, ela é criada numa família empreendedora, ela tem esse estímulo e ela tem uma tese, ela tem algum entregável que ela só tem que tangibilizar, né, botar aquilo para fora e já está vendido. Por que não também se explorar? Então, não é abrir uma empresa aos 17 anos e aquela empresa ter que perdurar até o último dia da sua vida. A nossa carreira ela é cíclica, né? Às vezes você pode ser a sua experiência. Sim, né? Então, não vejo impeditivo nenhuma das duas formas. Acho que ambas funcionam. Tá, e com esses milhões de empreendedores aqui no Brasil, vamos para um assunto que ainda é calcanhar de Aquiles e é exatamente onde entra a sua especialidade. Explica pra gente o que é branding pessoal. É o mesmo que marca pessoal? Tá. As pessoas têm uma tendência a achar que branding, fazer o branding, é fazer uma narrativa fake. Ser fake. Ou ser autêntico demais. Muita gente, mas eu sou autêntico. Branding pessoal é a gestão dos sinais. Nem tudo que você tem em você, no seu mundo, comunica o que você quer. Então é uma arquitetura, sabe? É você pegar todas aquelas roupas que estão no seu armário, de várias fases da sua vida e que já te pertenceram, já comunicaram a Carla, a Flávia. Mas parar para pensar, qual a percepção que eu quero ter do mercado hoje, né, dos meus stakeholders? Essa roupa comunica?
Não? Então eu tiro do armário. E eu mantenho ali só o que eu, de fato, preciso, né? Menos é mais. Se eu comunicar tudo, as pessoas vão me achar até legal, ai, que profissional incrível. Faz o quê? Eu não entendi. Então, a gestão dos sinais é simplificar a sua mensagem. E eu estou falando de roupa, as pessoas confundem muito branding pessoal com estilo, né? São complementares. Se eu tô com um terninho, se eu tô alinhado. Sim. Botar um blazer, botar um batom vermelho não é branding pessoal. Pode até fazer sentido se aquilo tiver alinhamento com o seu arquétipo, né? Com a imagem arquetípica que você quer ter, com a emoção, com o sentimento que você quer passar, né? Mas enfim, em suma, branding pessoal é essa gestão dos sinais, né? A gente consegue controlar o que a gente emite. A gente não pode entrar na cabeça do outro e fazê-lo nos valorizar, pensar. Não, o que nós queremos sobre nós, mas nós conseguimos emitir os sinais corretos que corroboram para essa percepção de imagem de valor que a gente quer ter. E hoje, como especialista, se eu te perguntasse qual o principal erro que você costuma ver as pessoas, principalmente C-levels, que é o principal público que você atende, cometendo, qual seria esse erro? O principal erro é querer se posicionar sobre tudo. É achar que tem que ser visto para ser lembrado. Isso a gente ouviu tanto durante a vida, né? Isso não funciona, tá, gente? Porque antes de um posicionamento digital, antes de você começar a criar conteúdo digital, você tem que pensar o seu posicionamento enquanto marca pessoal. Você é uma marca, eu sou uma marca, independentemente da gente ter estratégia ou não. As pessoas, elas já têm uma imagem formada da gente. Quando a gente sai da sala, a Carla, a jornalista, cozinha muito bem, né? Eu conheço um pouco daquela pessoa. Então, antes de você começar a postar qualquer conteúdo e se posicionar sobre tudo, é importante que você pare para pensar que imagem você quer passar para o mercado. Qual o seu território ou territórios de fala, as linhas editoriais sobre as quais você fala? Qual o seu tipo de conteúdo? Você é mais consultivo? Você é mais educativo? Você faz curadoria de conteúdo? Qual é o tom, né, dessa sua marca pessoal? Enfim, em quais os canais você vai se distribuir? Porque uma marca pessoal, ela não se distribui apenas no digital, né? A gente é a soma disso tudo. Da Flávia que está aqui hoje, da Flávia que está na rede social, da Flávia numa reunião, da Flávia na vida pessoal dela num restaurante. Sempre tem alguém nos vendo. Então tem que tomar muito cuidado com essa dissonância cognitiva de que legal o seu Instagram, mas eu te conheço fora dele, né? Porque isso não passa confiança. Então, eu acho que esse é o principal erro, as pessoas acharem que um viés, um recorte numa rede social vai te dar o céu ou não. Você tem que trabalhar isso tudo em conjunto. Entender a coluna vertebral do que Isso. você vai falar e a partir daí Excelente. Se posicionar só quando for realmente parte do que você acredita. Sim, Carla. E nem tudo a gente tem que dar opinião, né? A não ser que estrategicamente aquilo faça sentido. Tudo bem se posicionar. Olha, se você se posicionar dessa forma, você vai excluir esse público. Tudo bem. Eu já entendi os prós e os contras do meu posicionamento e é isso que eu quero. Você sabe. Você não pode fazer isso de uma forma romântica, achando que as coisas não terão consequências. Toda a comunicação que você coloca para fora, a gente não é criança, a gente tem controle emocional. Antes de gravar um vídeo, né, de colocar para fora as nossas verdades, eu, enquanto empresário, os meus clientes, enquanto empresários, a gente tem que entender que a gente tem vários públicos que dependem de nós. Não é só o nosso cliente, nós temos um público interno, nós temos parceiros, nós temos a nossa família olhando. Então, enfim, não é ser intencional o tempo todo, chegar a beirar é melhor eu me posicionar assim, porque vai me... Não, é dentro da sua verdade, dentro do seu mundo, vamos pensar o que te posiciona. Você falou dos canais onde a gente precisa fazer esse posicionamento. Vamos falar especificamente das redes sociais, da internet. O empresário hoje que precisa se posicionar não só dentro da marca pessoal, mas também com a empresa. Onde é o melhor? Existe lugar melhor para estar? Instagram, LinkedIn? Ou não? É bom estar em todos? Ou é melhor escolher com cautela? Até porque Instagram, por exemplo, fica ali muito na linha tênue entre profissional e pessoal. E eu sei que muita gente acaba errando também, né?
Eu comecei a atender uma vez um presidente, um CEO, que durante uma semana ele era um bodybuilder, ele só postava coisa de academia e tal. Aí na outra semana ele era o marido viajante com a esposa e na outra ele era um super empresário workaholic. Então, cada semana que você olhar, você vai ter uma pessoa para seguir. Se eu seguir por este motivo e não por aquele, eu vou embora. Então é interessante que você pese esses territórios, né? Você tem essas linhas editoriais muito organizadas e o peso delas na sua cabeça. 80% do meu conteúdo é sobre branding. 20% é sobre ser empresária. E os meus stories do Instagram, eu coloco a minha vida, o meu universo de marca pessoal. Tá? Porque a minha tese, eu acredito que isso conecta. As pessoas, elas podem escolher concorrentes meus, concorrentes seus. Tem muita gente boa no mercado. Agora você vai ser a personal brander surfista, a personal brander que vive pelo mundo, solteira e ama viajar. Eu sou a casada com uma filha. Né? Então, peraí, essa pessoa aqui, eu me conecto com ela porque ela é muito parecida ou não. Eu quero escolher a Flávia porque ela é muito diferente de mim e eu acredito que eu vou ter um espectro maior me unindo a ela, contratando ela. Então, é importante, né, ao meu ver, né, e muito validado, porque eu já fiz isso para centenas de C-levels, que você deve colocar um pouquinho da sua vida pessoal também, mas um pouquinho. Né? Você escolhe algo. Eu quero mostrar que eu sou disciplinada. Então, eu vou colocar uma atividade física diária. Ou um outro momento do meu ritual diário que transmita aquele sentimento, aquela emoção para o meu público. Então, isso tudo é pensado, mas é verdadeiro dentro de quem eu realmente sou. LinkedIn e Instagram podem e devem ter um pouquinho de vida pessoal, um pouquinho de tom pessoal. Mesmo LinkedIn? Mesmo LinkedIn. Mesmo LinkedIn. A gente começa muitos textos. Por exemplo, um cliente que todos os dias joga tênis ou todos os dias gosta de fazer o café da manhã com a família. São momentos rituais da vida dele. Durante o tênis, ele pode estar pensando em algo que vai utilizar na reunião das 16 horas. E durante o café da manhã, ele teve um insight que matou a charada, né, do problema que eles estavam vivendo na empresa. Por que não contar na narrativa no LinkedIn? Não é só dar aula no LinkedIn, é uma rede social, são pessoas se conectando com pessoas. Então, por que não contar que durante aquele momento a filha, o filho falou algo que te despertou um gatilho? Se isso for verdadeiro também, né? Porque a gente vê também muita narrativa no LinkedIn que, meu Deus do céu, né? Todo mundo tem altas ideias sentados no Uber, assim, é tipo, amigo, não, já não tá legal. Então, autenticidade, né? Trazer sempre a verdade, independentemente da rede. Né? 50 tons de Flávia? Não. Vamos escolher adequadamente quantos tons colocar em cada rede. Mas dessa integralidade da marca pessoal que você é. Você tocou num ponto muito interessante, porque no LinkedIn, principalmente no LinkedIn, a gente vê um festival de auto-tapinha nas costas. Desculpa, gente. Como é que eu sei o limite? Não são meus clientes, não são meus clientes. Não são. Como entender o limite de falar alguma coisa que eu acho interessante e de estar me dando tapinhas nas costas? Tive o prazer de apresentar mais um evento de tudo sucesso. É uma honra. Que honra de estar participando dessa equipe magnânima. Então, onde é que está? A pessoa tá agradece por ser demitida. Nossa, tipo assim, amor, por quê? Calma. Qual que é o limite? O limite é muito individual, né? Eu acho que assim, a gente nunca foi produtor de conteúdo, né? A gente só consumia. E as pessoas, elas estão brincando com esse papel, elas estão se testando nesse papel. E elas estão reproduzindo o que estão vendo, sem pensar criticamente sobre como aquilo vai ser recebido, digerido pelo outro, né? Eu acho que as pessoas são muito românticas de achar que você não está vendo que aquilo é autopromoção e eu. A verdade, Carla, é que nunca é sobre a gente. O palco não é nosso. Quem é autoridade não fala que é autoridade. A minha equipe produz os conteúdos pelos meus clientes, mas a gente também ensina, né, as pessoas a fazerem por conta própria. E eu falo isso, quem muito se vende precisa se vender porque não é. Quem é. Então já chega com a autoridade falando, claro, é importante você dar números, né? Provas sociais, um percentual, uma informação e tal. Isso é legal, uma autoridade, ela se embasa, né? Mas
falar o tempo todo que você é uma autoridade, que por isso, não. No seu Instagram, inclusive, um Instagram excelente para a gente receber esse tipo de dica. A primeira postagem que está lá em destaque é: valorize-se a ponto do mundo ter vergonha de te pedir desconto. Esse é o sonho de todo empreendedor, principalmente os prestadores de serviço, porque dificilmente você chega numa loja pedindo desconto, numa loja em um shopping, por exemplo, numa grande marca. Agora, quando é serviço, sempre tem o: mas será que não dá para facilitar? Será que não dá para dar um descontinho? Como que eu me valorizo a ponto de não ter que lidar com esse tipo de situação? Certo. Bem, se colocando como autoridade, doando muito conhecimento nas redes. A gente cria no outro um gatilho de reciprocidade. É mais ou menos assim: nossa, a Flávia já me deu tanto conhecimento que no dia que eu a vou contratar, eu não vou pedir desconto para ela. Vou achar até barato. Vou achar até barato. Então, é esse sentimento que você tem que dar para o outro, sabe? De que a gente adora achar que está se dando bem. E a pessoa ela tem que olhar aquele preço e pensar: caramba, eu vou receber isso tudo. E não é só o escopo, é a transformação que eu vou promover na vida do outro. Então, quando a gente consegue mostrar que a gente é o agente, que a gente é a ponte que leva esse cliente de um ponto A ao ponto B, e que só você consegue fazer aquilo daquela forma, ele não vai te pedir desconto. Pegaram a dica, né? Posicionamento, no fim das contas, é isso. Eu acho que tem mais uma questão aqui que vale a pena, né, a gente falar sobre conveniência, tempo e preço. As pessoas compram por esses motivos. Se o seu serviço tiver os três, aguce, mostre para o outro que você está doando isso para ele. Por exemplo, muita gente sabe fazer... Você sabe escrever, você pode postar, mas posta como o meu time. Então, a gente tem a conveniência de fazer melhor e mais rápido. A pessoa economiza o tempo dela, né? E no final do dia, ela faz um trade-off de: vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer para fazer o texto? Não. É até barato para o resultado que eu vou ter. Então, conveniência, tempo e dinheiro, né? Isso tem que ser sempre comunicado para você ir organizando o pensamento do seu público para que na hora que ele te compre, ele não tenha mais nenhuma objeção de contratação. Agora, uma pergunta um pouquinho mais pessoal. Ai, meu Deus. Como é lidar com CEOs? Porque são pessoas extremamente ocupadas, normalmente estão ali com o tempo corrido, são pessoas que estão acostumadas a passar ordens, a comandar, e naquele momento eles se põem na situação de alunos. Então, como é que tem sido essa experiência dos últimos 5 anos? Eu nem sinto como alunos, eu sinto como parceiros. É mais ou menos assim: Flávia, time da Flávia, vocês me entendem. Vocês estão aqui por mim, sabe? Eu que cuido de todo mundo, de tudo e de todos. Tenho quem cuide... não é cuide a palavra, mas quem me proteja. Sim. Quem proteja a minha reputação, quem proteja a minha marca pessoal, está do meu lado como parceiro. E essa coisa de não ter tempo, gente, no início ninguém tem tempo. Depois que começa a ver resultado, vocês têm tempo demais, né? Vão trabalhar. Então, assim, é importante essa troca. Quanto mais o cliente se doa, quanto mais ele conta os pensamentos, a gente grava, né? Para ter essa comparação até, né? Para a gente escrever como ele. Então, assim, a gente não pensa e bota... Não, vem do cliente. A gente adequa, a gente coloca uma pimenta, né? Um temperinho. Um temperinho, mas tudo vem dele. É muito gostoso, assim, Carla. O meu trabalho é receber para ter consultoria diária. Eu me cerquei de CEOs de diferentes áreas, C-level de diferentes áreas. Então, todo dia eu tenho uma aula, assim, um CEO de aviação, aí à tarde é um CEO do mercado agro, aí depois eu tenho com telecomunicações, e depois inteligência artificial, é um bancão. Então, assim, desculpa, mas é o melhor trabalho do mundo, não é o de vocês, é o meu. Eu ainda ganho para isso, bem, obrigada, Senhor. Não, realmente, eu comecei falando que nos últimos 15 anos eu entrevistei vários empresários importantíssimos e foi essa sensação. Eu saía de lá, mesmo nas entrevistas curtinhas, poxa, que aula, que privilégio, quantas pessoas têm essa oportunidade de trocar, né? Mesmo que seja experiência de vida, experiência de trabalho.
É incrível. Agora, essa pessoa, o seu cliente, seja o CEO ou, digamos, um médico ou um advogado que hoje também precisa, a turma passou ali 10 anos estudando, a turma que já está atuando hoje nem imaginava que hoje não basta ser muito bom, você tem que ter presença. Mas tem mesmo? E eu digo no sentido de, eu preciso aparecer? Ou eu posso transformar esse meu cartão de visitas de uma forma que eu não necessariamente precise pôr meu rosto? Não, você tem que aparecer, mas não necessariamente botando seu rosto. Você pode ter um canal, né, ter uma rede social, uma fotinho tua e só passar conhecimento, transmitir conhecimento para as pessoas. Não necessariamente precisa gravar vídeos, como a gente, né, faz para os nossos clientes, dando dicas. Não, você pode ter conteúdo... Estou falando de Instagram, tá? Você pode ter conteúdo estático. Isso não é um problema. Mas aparecer acaba passando uma impressão mais forte? Eu acredito que sim, mas não é uma obrigação. Porque tem gente que realmente não consegue, né? É melhor fazer 80%, né? Bem feito, a se mostrar desconfortável. Que aí o efeito pode ser até o contrário, Pior, né? sim, Parece que a pessoa está insegura. Sim. Eu sempre falo para os meus clientes começarem com uma foto, né? Vamos fazer uma sessão fotográfica ou manda umas fotos pra gente e a gente faz o copy. Aí a pessoa vai se familiarizando, vai se soltando, vai ganhando confiança. Porque no final do dia, a questão da exposição, Carla, é o medo do julgamento. E as pessoas julgam? Sim. As pessoas têm muito mais medo de falar em público do que de morrer. Então, as pessoas têm medo de serem julgadas, né? Mas quando você está com uma empresa, com pessoas pensando o seu posicionamento, prós e contras de cada conteúdo, tudo muito dentro de uma estratégia que você olha aquilo ali de cima e você se sente seguro, confiante, você já até imagina o que vai vir de crítica. Você já sabe até como se posicionar aquelas críticas. Então, tudo isso é pensado lá na empresa, sabe? E os clientes, eles vão se soltando aos poucos. Você falou que o branding é construído a partir das roupas que a gente vai usando durante a vida, né? Roupas, das personas que somos durante a vida. Isso significa que, digamos que a Carla de hoje não se identifique mais tanto com a Carla de 5 anos atrás, mas 5 anos atrás eu já estava trabalhando essa minha marca pessoal. Eu consigo mudar ou depois que eu estabeleço algo é muito difícil? É muito difícil, mas não é impossível, tá? É importante que a sua comunicação de 5 anos e de agora tenha elementos conectores, né? A Flávia, eu trabalhei Petrobras, enfim, atendi a ANP, eis que eu abri uma agência de digital, virei headhunter e abri a BrandWhoop. Então, eu fui de colaboradora para empresária, colaboradora, em um outro segmento de atuação para empresária em branding. Então, assim, a marca pessoal Flávia, o universo da Flávia era muito forte. Então, quando eu abri a BrandWhoop, aqueles executivos que eu atendi ali, eles vieram ser meus clientes na BrandWhoop. Os clientes que eu atendi na minha primeira agência foram e são meus clientes na BrandWhoop. Então, você consegue manter a confiança com a narrativa. Elementos conectores, territórios, contar para as pessoas que você está mudando de território, mas é a mesma Carla que ali está. Eu preciso deixar isso claro, Precisa, então. Carla. A não ser que você tenha ido trabalhando de forma intencional, aos poucos, durante esse tempo. Mas se você sair de um mundo para outro, as pessoas vão olhar e pensar, nossa, não faz sentido, a Carla parecia tão feliz naquela posição, e agora ela me diz que ela está feliz aqui, então tem alguma coisa que não está fazendo sentido, logo não confio na Carla. Uau! Né? Eu estou chegando a quase 15 mil alunos já no MBA da XP Educação, onde eu ensino branding, né, para private banking e para brokers. E essas pessoas de mercado financeiro, elas são oriundas, muitos, a grande maioria, de outras áreas. Sim. Digamos que eu sou uma médica e eu começo a investir dinheiro. E aí, para mim. E aí as minhas amigas começam a me ver como a guru delas das finanças. Eu começo a fazer para as minhas outras amigas médicas. Quando eu vejo, aquilo virou a minha profissão. E eu fiz uma transição de carreira. Sim. É uma situação hipotética. Poxa, mas a doutora amava o que fazia. Não devia ser tão boa, não devia estar ganhando tão bem. Se você não contar o motivo, né, esse seu chamado à aventura nessa narrativa
da jornada do herói, você vai repelir o seu público. Você deixa aberto a interpretação. Aí podem interpretar diferente do que você deseja. Então é importante você fazer essa narrativa, por quê? Porque aqui tem cliente para você aqui. Sim. Um ex-paciente às vezes precisa de dica financeira. Sim, ele pode ser um influenciador de alguém que te contrate ou o próprio decisor e contratar para ele. Então é importante você ter a narrativa e os elementos conectores para mostrar que é a mesma Carla. Uma marca pessoal, ela só está pronta quando a gente morre. Se a gente está vivendo... Está em eterna transformação. A gente está em eterna Como nós transformação. estamos, né? Sim, então a gente tem que contar isso para o nosso público. A gente deve... tanto faz o que pensam de mim. Não, tanto faz não. Porque essas pessoas, elas podem te contratar. Ou influenciar positivamente ou negativamente quem pode te contratar. Então é importante elas entenderem sim a sua narrativa. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma dica para quem agora ligou o alerta de que, nossa, preciso melhorar esse meu posicionamento, preciso melhorar minha presença. Primeiro passo? Primeiro passo é entender o seu momento de carreira e qual é o próximo passo. Você tem que entender isso. Porque um empresário de um determinado segmento que se posiciona muito forte nesse segmento, ele vai ficar estereotipado. Se você é um empresário, tem empresários que têm várias empresas de várias áreas de atuação, escolha como território de fala, gestão, ou algo, né, que seja, que permeie todas essas suas frentes de atuação. Se você é um bom líder, tudo bem, se posicione como um bom líder, fale sobre liderança. Agora, se você não é um bom líder, mas é um excelente gestor, não escolha nunca esse território. Eu vejo muitas pessoas tentando parecer algo porque é o esperado, né? É o que esperam daquele profissional. E aí é um tiro no pé, assim, não roda porque não tem verdade naquilo. Olhe para dentro de você, entenda quem você é, onde você quer estar e o que em você é aquilo muito forte que é percebido pelos outros como um diferencial seu. Flávia, eu sou um excelente gestor, mas eu quero começar a me posicionar como a diretora criativa do meu negócio. Aos poucos, você vai trazendo, né? Então, digamos que aqui tenha 70%, 30%. Você vai, né, aumentando, mas aos poucos. Nada que é muito brusco. Quem fala sobre tudo não consegue falar sobre nada com profundidade, né, Flávia? Não consegue. Querida, muito obrigada. O papo estava ótimo, daria assunto para uma temporada. Falo pouco, né, Carla? Não, mas com propriedade. Minha marca pessoal. Com propriedade, repetindo a nossa frase. Quem fala sobre tudo não fala sobre nada com propriedade. Você fala sobre um assunto com muita propriedade. Aliás, fica fácil entender o motivo de tanto sucesso em apenas 5 anos. Obrigada, Carla. Nada é melhor que o combustível propósito. Mais e mais sucesso para você, viu, Flávia? Muito obrigada, Carla. E para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.